18:08 no ar o Vale Esportes. Vale FM, Vale FM. Juazeiro do Norte mais uma vez está comemorando e fazendo a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo e tem ganhadores aqui de Juazeiro do Norte, confira. Francisco Hamilton do bairro Campo Alegre, Juazeiro do Norte, dividiu o segundo sorteio, R$5.000 em dinheiro com mais um ganhador da Icó. E não para por aí, Maria do Socorro Luísa e Emanuele do bairro Pio 12, Juazeiro, ganharam no Cariri da Sorte R$500 em dinheiro. Francisco aqui de Juazeiro também ganhou R$500 no Giro da Sorte do Cariri da Sorte. E você pode ser o próximo. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem um Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente que agora tem muita cultura e lazer. Joá Forró, Carnaval de Rua, jejunos, jogos e parques infantis completos para 33 escolas. Aquisição de fanfarras e instrutores para 57 escolas. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. E pra Novo Rio aqui você tem mais. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alain Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alain resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alain, os Vingadores vão contratá-lo. Alain Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Estamos chegando com o Vale Esportes, o timaço da Vale FM, aqui ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite pra você, Delton Sá, pros amigos da 99,9, o grande JF, o João Filho. E começar o programa aqui, Delton, mandando um abraço especial e muito carinhoso para o nosso querido professor João Hilário, querido amigo, que inclusive tá ligado com a gente agora. Um abraço, professor João Hilário. Saudade grande do professor João Hilário, rapaz. O nosso eterno mestre, né? E por onde é que ele tá uma hora dessa que você disse que ele tá ouvindo a gente? Não sei, Delton Sá, mas ele ligou agora, tava ligado também no programa do J. Rodrigues. Um abraço pro querido amigo João Hilário, profissional tá muito próximo de comemorar o título do Botafogo, né? Tá muito próximo de comemorar o título de campeão brasileiro. Como diria o João Hilário, olha lá, JF. O último título do Botafogo foi aquele do Túlio Maravilha. Foi 1995, diante do Santos. Que o Fabiano Rodrigues até hoje, lamenta bastante o erro da arbitragem. O Márcio Rezende de Freitas naquela decisão. Mas não, Fabiano, não tem mais jeito. Já passou, né? Já passou, não tem mais jeito não. 95 faz muito tempo. Era o Giovani, né? Era o meia do Santos naquela época, o grandão, né? Lá do Pará e tal. Tinha o Giovani, tinha o Robert no ataque. Já o ataque do Botafogo era Túlio e Donizete Pantera. Eita, o Pantera. E tinha um zagueiro que eu gostava muito, Gonçalves, cabeludão, lembra disso? E esse Giovani saiu do Santos, foi direto pro Barcelona da Espanha, né? Ele é lá de Belém do Pará, né? Exatamente. Lá no Pará. Revelado pela Tuna Lúcio. Ele esteve por lá em Belém. Aliás, ele tem lá um trabalho lá com o pessoal. O goleiro do Botafogo era o Muito Wagner, legal. se a memória não me falha, era o Wagner, o goleiro do Botafogo. Era o Moreno, né? É, o Moreno, de 95. Wagner, bom goleiro também era na época do Fogão. Sabe pra quem vai um abraço também, Marcos? Pra quem, Delçar? Mandou pro João Hilário, nosso professor. Eu vou mandar para um grande amigo esportista aqui de Juazeiro do Norte. Ele está hospedado, sabe onde? No Hotel Amoarama. Quem é Fortaleza. Ele, inclusive, Marco Valério, deve reeditar grandes momentos do futebol e do pedestrianismo em Juazeiro do Norte. Que ele já está com umas 3 ou 2 décadas que ele não bate uma bolinha, que não corre um pouco, porque estava com um problema na perna. Mas agora foi resolvido, foi submetido à cirurgia semana passada, uma cirurgia bem sucedida. Ele está em fase de recuperação. Na verdade, não faz 2 décadas não, menos, né? Acho que tem uns 12 anos mais ou menos. Sabe quem é? Não, ainda não. Zacarias Silva. O grande Zaca. Abraço pra ele. Zaca fez a cirurgia, que tava lá tirando o juiz dele, que era as dores na perna. Rapaz. Lá. E pelas informações que nós obtivemos, é que foi uma cirurgia, foi um sucesso a cirurgia do Zacarias. Ele já está lá se recuperando. Inclusive, ele já está marcando lá um rachinha lá com o Genilson, lá no Hotel Amoarama. Aí tá certo. Estou marcando. Genilson é um bom volante, vai ser o primeiro clássico. A posição do Zacarias, atacante, meia. O Zacarias? Sim. É desorganizador ali. Delton Sá. É organizador ali no meio do campo, Zacarias. Aí vai ter o jogo lá do Zacarias, ele tá se abrindo aqui. Zacarias com o Genilson lá, vai ter um duelo. Vai ser bom esse jogo. O Zaca tem gente de camisa 9, aquele que joga a bola nele que ele resolve. O Zaca resolve mesmo, ele. Eu não sei, é o Genilson. Entender um pouquinho de bola, o Genilson entende. Agora, se ele sabe chutar uma bola, eu não sei não. Mas um abraço pro Zacarias, tá lá em Fortaleza, tá nos ouvindo. Boa recuperação, estamos muito felizes por você, viu, Zacarias? Você merece. Foram muitos anos de dores, a gente que te conhece, acompanha de perto. A gente sabe de todas as suas aflições, apertos. Inclusive, quando minha esposa trabalhava com um grande ortopedista, traumatologista aqui em Juazeiro do Norte. Doutor Herculano.
O Zacarias, né, tentou, enfim, passar por esse processo e hoje, graças a Deus, ele está aí se recuperando. Um grande abraço pro amigo Zaca. Eu conheço o Zacarias desde a época de Silva Joias. Era ali na rua, em frente, Rua São Luís, quase esquina com a São Paulo, primeiro andar. Em frente ali a antiga Rádio Iracema, que ficava na esquina São Luís com São Paulo. E eu lembro lá do Zacarias, que começou como dirigente do Guarani. E depois ele passou pro Icasa. E a gente sabe que o Zacarias sempre foi um grande dirigente. Eu acho que dessa história moderna, né, mais recente do nosso futebol, Zacarias e Kleber Lavoro foram os dois maiores dirigentes, ou pelo menos aqueles que proporcionaram as melhores campanhas quando estiveram aqui à frente dos nossos times. O Zacarias foi quem apresentou o Icasa ao cenário nacional, né? Enquanto esteve como dirigente do clube, né? Essa fase de França, Zacarias e Kleber foi a profissionalização do nosso futebol, né? Foi a partir do início dos anos 90 que a gente passou por um processo de profissionalização. Não que os outros dirigentes não tenham feito grandes trabalhos, porque nós tivemos o Ramos, fez grande trabalho no Icasa, Silva Lima, Celso Pontes, uma galera. Seu Edinaldo no Guarani, Seu Edinaldo no Guarani, Expedito Costa. O Moura no Guarani também, o Guarani foi vice-campeão. Um dos grandes responsáveis por esse processo, né? Mas, de fato, são figuras que nos deixam muita saudade quando estavam à frente do nosso futebol, né? Sabe quem está nos ouvindo também? Mandando um abraço para nós dois aqui, Marco Valério, também extensivo ao Aloysio, o Anderson e ao João Filho. Quem deu certo? A Camila Brito, que é assessora de imprensa lá da Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte. Um abraço pra Camila. Um abraço pra nós. Camila. Camila Brito, um abraço para ela, obrigado demais pela manda um abraço pra PG. PG e também, Marcelão também. Marcelão, Marcelo Catunda. Manda um abraço pro Adriano Dias, lá da banda Maluvidos. Turma do Maluvidos. Tá mandando uma mensagem pra ele. Meu amigo Fábio Braz, que é gerente da Ceará Motor, também tá ouvindo a gente agora, mandando um abraço aqui, tá ligado, também já tá mandando mensagem Fábio aqui. Tá forte, não tá, Delton? Tá um galetão danado. Tá um né? Superman. Tá um Superman. O Fábio tem uma escarpa, um peixe assim no braço dele, né? Porque ele tem um bíceps assim melhor do que o de Aloysio, mas não tem nem comparação. Aí, olha, se o JF já se apaixonou pelo bíceps de Aloysio, imagine se ele visse o Fábio. Aí uma vez brincando com o Fábio, eu disse: Fábio, uma carpa não cabe aqui não, mas uma piaba eu vou fazer no meu braço. Uma sardinha dessa. Uma piabinha, cara. Eu acho que cabe no braço aqui. Uma rapidíssima informação do cenário do futebol internacional: Bélgica e Suécia até entraram em campo hoje pelas eliminatórias. Mas não terminaram o jogo. Mas não terminaram o jogo, um fato lamentável. 2 torcedores foram assassinados a 6 quilômetros próximo do estádio e o Estado Islâmico assumiu a autoria desse atentado que aconteceu e os jogadores tanto da seleção da Bélgica como da Suécia se recusaram a continuar a partida lá em Bruxelas, na capital da Bélgica. Você tem ideia como é, né? Nesses locais de situação como essa. Aqui eu vi outro dia uma matéria que tinha uns 3 metros foram assassinados na porta de um hotel no Rio de Janeiro, do encontro lá de de uma área. Os caras foram assassinados num dia, no outro dia o evento tava lá acontecendo. Como se nada tivesse acontecido. Não, aqui já caiu, foi parte de arquibancada e o jogo continuou. Né? O jogo continuou. Você viu aquela declaração, aquela postagem do José Carlos Araújo no final de semana? Vi, sim. Rapaz, que repercussão aquela história, né? Que o Neymar detonou o presidente da CBF. Diz que o Neymar só não chamou, enfim, de santo. Esculhambou com o presidente da CBF. Contornaram a situação. Na transmissão, Marco, eu disse isso: rapaz, o Neymar tá provocando. E não doido pra tomar um cartão amarelo o jogo inteiro, rapaz. Boa parte da imprensa nacional informações... que ele não queria ir pro Uruguai, que ele queria voltar por causa do nascimento da filha dele, né? E ele até, de acordo com a denúncia feita pelo Zé Carlos Araújo, ele se recusou, disse que não ia pro Uruguai. E o Fernando Diniz contornou a situação e ele fez com que ele viajasse. Até o Rodrigo Paiva, que é o assessor de imprensa, coordenador de comunicação da CBF, estava tentando colocar os dois numa coletiva, o Edinaldo e o Neymar. Mas o Neymar se recusou a falar ao lado do presidente lá no Uruguai, onde a seleção já está para jogar amanhã. É lamentável que isso esteja acontecendo e eu acho, Marco Valério, que aos poucos o Neymar vai fechando as portas dele com seleção. Futebol não falta para o Neymar, não estou discutindo o futebol do Neymar. Agora, as atitudes do Neymar, infelizmente, o distanciam cada vez mais daquela empatia que a gente espera do torcedor torcer e vibrar com o Neymar
porque de fato o Neymar... Sem se falar que ele não vem jogando bem, né, Deus? Faz escolhas não tá jogando equivocadas. bem também o Neymar, né? Não sei assim até que ponto faria tanta falta, porque muitas vezes ele acaba conturbando o ambiente, né? E ele estava extremamente individualista. Doido pra receber um cartão. Rapaz, eu acho que ele queria esculhambar mesmo, era com o árbitro, que ele pelejou pra tomar um cartão contra a Venezuela e não conseguiu. Eu acho que o Atos não dou não, você vai. Tá aí, nem que você não queira, você vai. Não, mas você vai. Taca a hora, JF. A hora do timaço. 18h25, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km. Está na Novo Rio com meu amigo Roberto e toda a equipe dele. Também conosco no timaço da Vale, Joá Solados. Alô, seu Ribamar, um grande abraço. Joá Solados produzindo os mais diversos modelos de solados. Solados Anabela, solados blocos, solados para papetes, com cores e modelos variados. Trabalhando com material de excelente qualidade. Quem trabalha no ramo de fabricação de calçados no Cariri sabe da qualidade dos solados do Ribamar. Joá Solados, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Telefone 99855-4193. Agora eu quero falar da churrascaria Mão de Vaca. Sexta-feira eu comi uma tilápia desossada, que negócio delicioso na churrascaria Mão de Vaca. Na quinta não deu pra me pedir, porque o João Filho eu tô devendo a ele, mas essa semana nós vamos comer o rolinho crocante de tilápia. Gostoso demais. É gostoso, não é, João Filho? Demais. Com aquele pastel, Marco Valério, com aquela carne de sol, um espetacular na nata. Por isso que o JF tá ajeitando você desde a semana passada. É um ajeitado com Delta agora. Churrascaria Mão de Vaca. Telefone para pedidos 988657741. Olha, tá na hora de realizar o sonho do carro zero com o Cariri da Sorte. Afinal de contas, os prêmios do Cariri da Sorte saem para a nossa região. E nesta semana, no quarto sorteio, tem um Fiat Mobi. É carro zerinho para você por apenas R$5 e mais. R$5.000 do primeiro ao terceiro prêmio. No Giro da Sorte, 10 rodadas e R$500. Tudo isso você vai concorrer com R$5. O troquinho do pão, da farmácia, do mercantil e com dupla chance. Então não perca tempo, compre já o seu Cariri da Sorte, porque os prêmios do Cariri da Sorte saem para a nossa região. Agora eu quero falar da Casa Com. A casa é sua. Você está construindo, está reformando, vai para Casa Com. Tem aquela tinta com semibrilho para você colocar na sua casa, área interna e externa. Na interna, seu menino riscou a parede, você vai lá com um paninho úmido, faz a limpeza, passaram a mão demais ali na borda da porta, fica aquela sujeira, e você com um paninho limpa lá. É tinta semibrilho de qualidade para você colocar na sua casa. Tem pisos, tem revestimento para você, tem parte elétrica, tem parte hidráulica, tudo em oferta na Casa Com. A casa é sua, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Um abraço pro amigo Bernardo Neto, também conhecido como Marujo, que colocou... Grande torcedor do Vasco da Gama e do Verdão do Cariri, Marco Valério. Ele mandou aqui, ó, Delton Sá, sou rubro-negro indo e voltando, Flamengo e Guarani de Juazeiro. Então ele tá delirando, tomou algum remédio, tá com a cabeça boa. Não mexa com o Marujo, não. Camisa do Vasco da Gama e do Icasa. Mas Delton, faça isso não. Lá no Racha da Federal, pergunta o menino, né? Bom, vamos falar do Motel Imperial, que está com novos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Higiene, conforto, segurança, total privacidade. Instagram, @Motel Imperial Oficial. Fica na rua Engenheiro José Walter 280, bairro Antônio Vieira. A coordenação é do nosso querido André Lemos, grande desportista. Tem projetos bem bacanas aí pro nosso esporte, hein? Grande André Lemos, aquele abraço. Em nome de Sol Fumê Service, investimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos e veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia, era Sol Fumê Service, Rua José Barroco, número 408, o telefone é 988054899, Sol Fumê Service, administração do meu amigo Edilson, o doutor do fumê. Delton Sá, rapaz. Rapaz, eu vou dizer um negócio pra você, eu tô recebendo um áudio aqui, esse
povo vai deixar meu amigo Louro do restaurante doido, viu? Qual foi agora? Depois eu vou lhe mostrar. Rapaz. Tá bom. Olha só, você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro vai abrir até 3.000 novas vagas de emprego? Então não perca esta oportunidade de trabalho, enriqueça o seu currículo e aumente suas chances de contratação fazendo os cursos de qualificação profissional do ESC. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros que você encontra no site do ESC por um preço que cabe no seu bolso. Acesse agora www.esccursos.com.br. Mais informações, ESC Cursos 3571-3487 ou pelo WhatsApp 999822476. Agora eu quero dizer para você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade, com equipamentos de última geração, preservando o meio ambiente. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado, facilidade no pagamento. Agora, se você tá com aquela mercadoria desplacada, quer desplacar, meu amigo, pode ir lá que a Dourados compra e paga à vista, meu amigo. É a parceira do seu negócio, a Dourado Joias. Não perca tempo, venha nos visitar e fazer um bom negócio na Rua Professora Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031, no Instagram @Dourado Joias com 2 S no final. Um abraço para quem tá no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Que tal começar uma semana assim com aquela pizza deliciosa? Também tem esfirras, lasanhas, beirutes. Peça já a sua, hein? Na Pizzaria e Hamburgueria Oval. WhatsApp 988429514. Eu falei Pizzaria e Hamburgueria Oval. Agora, se você tá cansado de pagar um absurdo na sua conta de energia, tá na hora de você falar com meu amigo Luciano Carvalho, grande flamenguista. Tô satisfeito, viu? É só você ligar pra eu também, viu, Marco Alex? Se não fosse essa geração de energia solar lá em casa, meu amigo, o negócio tava complicado. E o Luciano Carvalho facilita pra você, meu amigo. Liga agora pro homem, 981-237956. Fale com meu amigo Luciano Carvalho e deixe o sol pagar a sua conta de energia. Quer ganhar um descontaço? Diga só assim, eu sou igual a você, Luciano, torcedor do Flamengo. Você ganha um descontaço. E é, Delta? É. Ô, rapaz, porra, não disse isso a ele não, ó. Isso alguns anos atrás, né, Delta? Disse isso não, disse isso não. Não? Não disse não. Não deu pra ganhar esse desconto não, Delta. Sim, não, Marcos. Bom, vamos falar da Grage Veículos. Compra, vende, troca e financia. Lá na Grage, se disser que é flamenguista, tem desconto também, viu, Delto Sá? Tem. Esse Flamengo é uma maravilha, Delto Sá. Só dá Flamengo. Só a alegria do povo é o Flamengo. Grage Veículos, financiando o seu carro com as menores taxas. Carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215. Se você quer sedã, quer picape, quer hatch, enfim, o carro dos seus sonhos, a Grage Veículos vai atrás para realizar o seu sonho do carro seminovo. Agora, carro com procedência, documentação, motor, todo revisado, para você ficar tranquilo. E na hora da troca, a melhor valorização do seu usado é na Grage, Avenida Padre Cícero, 1215, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Vai perguntar onde que o Demontier tinha comprado um sapato lá, que ele tava lá, bonito, lá na casa, lá no Irlã. Lá em Irlã, não pode estar galinha. Sapato bem engraxado. Bonito. Cis Vitorino entrando, ele já tava saindo. Aí todo mundo olhando pros pés de Demontier, lá na Glamoda, lá no Crato. Puxa, danado esse Demontier. E a carteira lá da cinto, sempre por causa de cor boa lá, né? Tem. Lá ele revende ramagem cores, mano. Pronto, aí. Lá na Por isso que é bom, Deus. Lá na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro da cidade do Crato. Daqui a pouco, o homem dos bíceps, Aloísio Vilar, para a alegria de JF, oferecimento Instituto Juazeiro Bom de Bola, que atende jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social, futsal, futebol, skate, basquete, integrando a juventude através de boas práticas. Tem 5 núcleos de atendimento aqui em Juazeiro do Norte e lembrando que o Instituto Juazeiro Bom de Bola é presidido pelo Jackson Pilha.
Para obter mais informações, vai lá no Instagram, @Juazeiro Bom de Bola. Marco Valério, esse povo da Ares Moto tá perdendo é o juiz. Hoje tá ruim moto com 0 de entrada. Você não precisa ter nada de entrada pra comprar moto, lá na Ares Motos. Esse povo tá bem sem juízo. O negócio quer facilitar a sua vida. Vá amanhã cedinho conversar com os meninos lá da Ares Motos pra você comprar a sua moto Honda 0 km com as melhores condições. Só quem tem é a Ares Motos, Marco Valério. Agora, se você for pra Fortaleza e quiser ficar assim no bem bom, aí Zacarias tá lá. Neuzaca. Hotel Amoarama. É a casa do caririense na capital cearense. Hotel Amoarama, reservas pelo 0 operador 85 3304 8900. Grande abraço pro meu amigo Genilson. Manda o valor do apartamento, Genilson. Deixa de negócio de coisas, olha aí, Genilson. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio, portões em alumínio. Na Avenida Praça de Heraldo Castelo, 320, telefone WhatsApp 998125851. Meu amigo, no café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso com a marca Panebom Pão Nosso, produzido de maneira semi-artesanal, com ingredientes da mais alta qualidade. É pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão. Tem a linha integral, que é super deliciosa também, da Panebom Pão Nosso. E é produto Panebom Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tasquinha. É a gente trabalhando e o traíra ali tesourando, viu? Não, é pesado ali, viu, Marco Valério? Agora eu quero falar da Foch. Mandar um abraço pro meu amigo Erlinho, lá da Fox, Marco Valério, pra dizer, meu amigo, que o homem tá arrebentando. Lá, meu amigo, olha, é lá o nível de satisfação, Marco, de quem apresenta o problema no smartphone, no iPhone, leva pra lá pra solução, é rapidinho. E o homem tá vendendo smartphone pra pagar em 10 vezes no cartão de crédito. Tá doido. É sério? Tá, até serviço, peça, ele tá botando tudo no parcelamento lá no cartão. Vai ser Erlim Botafoguense, é show, meu. Tá pirado aí. Ele é botafoguense, é? Tem cara de Botafogo. Não, o pai dele eu sei que é. Nilson Júnior. Eu sei que o compadre é. Aliás, rapaz, Erlim tem cara de botafoguense. Não, mas eu acho que ele é flamenguista. Rapaz. É, flamenguista. Erlim torce pro Bahia, por causa do sócio dele, Belmarx. Não, ele é fã de Belmarx, agora não torce pro Bahia, não. Você Bom, vamos falar de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. E se quiser pedir o melhor hambúrguer do Cariri, é fácil. 988380548. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Rapaz, ó, meu amigo Tiagão da Madeireira Beira Rio botou aqui o festival de iluminação Tachibra na Beira Rio. Tem arandela LED branca, R$ 69,90 ou preta. Tem também arandela High LED, R$ 67,90. Ele tem mais arandela LED Pilates, R$ 79,90. Tem também da Smile, tudo da Tachibra pra você. Como é que é o nome em então? oferta. Oi? Sorriso. Smile, né? Sorriso, né? É aqui, eu posso fazer o quê? Tá. Aqui eu não posso fazer nada, né? Tudo bem. High LED, luz forte. Luz, muita LED. luz. Não, tá igual agora. Estão anunciando aí, Popó vem pra cá em novembro, né? Are you ready? Você está pronto? Por que não bota você está Você pronto? está preparado? Por que não bota você está pronto? Are you ready? Rapaz. Por que não bota lá, você está pronto? Não é português? Aqui não, que o pessoal batiza é produto, ou faz o quê? Mas, vambora, segue o jogo. Tem um alô aqui, ó. Manda. Cadê, Marvalendo? Aí é Neto. Fala, Bibi. Bibi, manda... Valério. Mas cadê o Sal, Marvalendo? Já sabe essa da resenha. Delsa, gosta nada. Bora, Bibi, tu manda... Delsa e a de... Teu filho. Belo Marco Valério. O bom que ele manda a mensagem e não fala, né? Bibi hoje estava feliz, rapaz. Dançou sábado. Foi. Ao som de banda arquivo lá. Até 5 da manhã. Tava feliz da vida. Ô, Luiz Vilar. Oi. Você dançou também no final de semana, Luiz? Mais ou menos, tá? A Luiz foi quem mais curtiu o show do Capital Inicial. Não tem tanto talento pra Ele dançar. não tava por aqui, não vi. Luiz, você que pensa. Não vi a Luiz no Capital Inicial, não. Manda um abraço pro Padinho da Honda. Abraço, Padim. Pois é, tá ouvindo a gente agora.
E manda um abraço pro meu amigo Jean Bala. Ô, Jean. Rapaz, Jean me botou aqui num grupo hoje. Eu tô tentando encontrar aqui o grupo que o Jean colocou, que é o jogo duelo dos amigos do Jean Bala contra os amigos do Carlão. É a 9ª edição, dia 25 de novembro, lá na Arena Seminário. Um grande abraço pro amigo Jean Bala, cara que eu tenho o maior carinho, Jean Bala. Vi o começo da carreira desse menino, né? E é um cara realmente espetacular. Grande abraço pro Jean Bala. Bala! E marca lá do assado, o melhor do assado, e do Dé, meu amigo Dudé. Estética. Tô doido pra errar meu carro lá em Dudé, mas o povo não deixa. É Dudu ou Dudé? É Dudu ou Dudé? É Dudé mesmo, Dudé. Aí é forte aí, Dudé. Aí é forte, meu amigo. Olha, se seu carro tá precisando de uma higienização assim, para uma geral. Ele desmancha e monta o carro todinho de novo. Faz outro carro aí. Tá, rapaz, o carro parece que saiu da concessionária agora. Todo durinho, né, Delton? Tu é doido, não tem, rapaz. Cheiroso, limpinho, eu vi brilhoso. a placa que o caba pegou lá da Dudé. Meu amigo, que negócio. Rapaz, se Dudé pegar JF, dava jeito. Dá, Dudé. Dá uma geral, o caba... Vamos levar a JF lá pra dar uma geral. Dudé, o caba tranquilo aí, resolve na hora. E os vídeos dele parecem um empresário, né? Não, ó. Parece não, é um empresário aí, ó. Dudé, um grande abraço pra ele. Não sei se ele tá ouvindo aí. Ele parece com o Alexandre Pedrosa. Ele fica ali na Padcis 3016, ali próximo da New Land, meu amigo. A cara de Alexandre Pedrosa. Cristalização do carro que deixa que. Fica tudo no brilho. O carro fica novo de novo. Delsa. Oi. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço também. Pra quem? Pra Galego do Novo Juazeiro. Obrigado, Galego. Romero Cansanção. Tá ouvindo a gente? O artilheiro da saúde. A pessoa, Romero e João Filho junto, hein? Num debate. E o rapaz dizendo aqui, ó. Estamos juntos, Marco, mas esse Delton não tem jeito. Ele sempre troca os times da galera. Marujo, viu? Não, é porque às vezes eu me confundo, Marujo. Não é por maldade. Não é maldade, não. Marujo, tu não é torcedor do Vasco, não, Marujo? Ai, Delton. Ele é flamenguista? Delton, tu vai arrumar mais um pra tua lista. Ele só não troca o time do amigo nosso ali. Se ele trocar. De quem é? Depende, eu não sei quem é. Isso aí. Se ele trocar o time. Diga o nome da pessoa que eu digo o time dele, diga. Doutor Josival. Torcedor do Ceará, desde menino. Delton, rapaz. Né? Não é não? De futebol. Ele tá aposentado, mas ainda tem os contatos. Doutor Josival é meu amigo, rapaz. Não, pipoque não. Meu amigo, doutor Não Josival. pipoque não. Amigo do coração, doutor Josival. Pipoque Ele sabe não. disso, ele sabe disso. Ele sabe disso. Aloysio Vilar. É melhor você entrar. Salve, Delton Sá. E mude o assunto, Aloysio. Boa noite. Vamos lá, fingir que essa conversa não aconteceu, né, Marco? Boa noite pra você, boa noite, Delton, boa noite, JF, boa noite também pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Vamos com os destaques do Icasa, que realizou neste final de semana mais uma avaliação para as suas categorias de base. E 240 garotos fizeram inscrições para participar, viu, Delton e Marco? Foram 270 naquela primeira em setembro, ou seja, 27 a menos, mas não deixa de ser um sucesso, não deixa de ser um grande número, 243 inscritos para mais uma avaliação das categorias de base do Icasa. E olha, desses 243 ficaram apenas 25, pois é, apenas 25 jogadores foram aprovados. 12 deles para o Sub-15, 10 para o Sub-17 e 3 para a categoria Sub-20. Agora, claro, ainda vai ter aquele famoso pente fino, mas a equipe não pretende ficar realizando aqueles retestes, só prolongando mais ainda o processo, assim como aconteceu no mês de setembro, o que acabou adiando também essa avaliação que deveria já ter acontecido no primeiro sábado. Mas enfim, já foi mais sucinto dessa vez, 25 aprovados, boa sorte para esses garotos que façam aí uma grande tarefa, né, uma atividade aí com as categorias de base da equipe do Icasa. E a gente já tem novidade com relação à base, Delton e Marco, sobre o Sub-15, que vai ganhar treinos durante a semana lá no CT Praxedão. Eu lembro pro torcedor que nos acompanha que apenas o Sub-17 e o Sub-20 tinham horários fixos na semana de trabalhos lá do CT, né? O Sub-17 sempre trabalhando 1 da tarde e logo na sequência o Sub-20. Mas agora o Sub-15 vai ter 2 dias na semana para trabalhar. Serão as terças e quintas-feiras, até para poder se preparar melhor para as competições que estão vindo por aí. Para dar também mais um ar
de profissional para esse sub-15 da equipe icasiana. Enfim, um trabalho que vai começando, se desenvolvendo, e a gente torce, claro, para que ano que vem se fortaleça mais ainda. Lembrando que o Icasa deve continuar realizando essas avaliações mês após mês e quem sabe, né, não ache craques por aí, pela nossa região do Cariri, jogadores que venham a fazer diferença no próprio Icasa, que ano que vem vai estar novamente na Série B do Campeonato Estadual e precisa contar com novidades. E se essas novidades viessem da base, seria melhor ainda para a equipe icasiana, que poderia economizar com tudo isso, né? Então, vamos agora aguardar por esses garotos, pelas atividades que vão ser desenvolvidas e pela evolução como um todo das categorias de base da equipe icasiana, viu, Delton e Marco? Certo, meu caro Aloísio Vilar, trazendo as últimas aí do Verdão, do Cariri, aqui no programa Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Alguma conversa pro lado do profissional? Não, né, Aloísio? Por enquanto não, Delton Sá. A gente chegou até a conversar com o Fabiano Rodrigues sobre esse assunto e ele destacava, claro, que o tempo tá passando, já começa a ter essa preocupação com relação à montagem do elenco. A Série B deve começar em fevereiro, então já em janeiro os trabalhos devem ser iniciados. A equipe já deveria ter tido um pouco mais de agilidade nesse processo, já deveria estar aí observando atletas, já entrando em contato com alguns, inclusive com treinadores, mas até agora isso não foi possível, principalmente porque ainda não existe, Delton, o orçamento. Então, sem orçamento, não dá para fazer um planejamento, né? Não dá para saber qual o estilo de jogador que dá para trazer, qual o técnico que dá para trazer dentro da realidade financeira do Icasa. Mas eu acredito particularmente que no mais tardar em novembro a gente deve estar anunciando aí novidades com relação ao profissionalismo, né? A diretoria já deve ter batido o martelo com relação ao orçamento, né? O que é que a diretoria vai poder contar para fazer as contratações, enfim, para fazer todo o trabalho na Série B. Se confirmar a história de que realmente a segundona começa no meados de fevereiro... 15 de fevereiro, eu acho. Janeiro já começa na virada do ano com o início de trabalhos, né? Pré-temporada, exatamente. Pré-temporada já deve começar após a virada do ano, né? Então, para que haja um tempo suficiente para treinar. E se isso realmente for acontecer, novembro para dezembro é o ano de definição, os meses de definições de atletas, né? De treinador. Deve ser mais ou menos essa ordem, né, Aloísio? Exato, Delton. Vários treinadores renomados já se ocupando por aí, né? Vários jogadores também que já estão acertando contratos com equipes do próprio estado do Ceará e também de estados vizinhos. Isso, claro, vai despertando aí, chamando a atenção dos diretores do Icasa que precisam se movimentar. Não dá para perder tempo nesse planejamento para a Série B. Até porque, Delton, tem aquele processo de observar jogador, de ver um jogo completo, movimentação, saber também como detalhe, é o extracampo, né, Marco? Tem um detalhe, a gente sabe que quem contrata dessas equipes aí que se prepara para competições no início do ano, já está observando os jogadores, já está monitorando, alguns até já contactados, né? Exato. Então tem muita gente já palavrada, se bem que no futebol o que vale é o contrato, né? Às vezes você dá uma palavra e depois vem uma proposta melhor e você acaba mudando, mas já tem muita gente sendo contactada para a formação dos campeonatos estaduais que começam no início do ano. A gente está praticamente aí há 2 meses de 2024. Então, já os clubes começam o trabalho de pré-temporada, muito dos quais começam agora em dezembro, início de dezembro, né? Então a gente sabe que tem muito jogador aqui dessa região nordeste, de outros estados próximos, que já estão sendo contactados para trabalhar nessas equipes. Então, isso acaba criando uma certa escassez no mercado para quem chega depois, né, Aloísio? Exato. Posso até citar um exemplo aqui, Marco, do volante Rogério, que foi campeão da Fares Lopes com o Icasa em 2021. Ele é o novo reforço do Maracanã. Ou seja, Maracanã já bom jogador, viu? Pois é, já jogou no Pacajus também ano passado, não foi isso? Exatamente. Depois de ter sido campeão com o Icasa, passou pela equipe do Pacajus. E aí ele ia para o Altos, mas acabou ficando na equipe do Maracanã. Tem também o Asa, anunciando o Rony Lobo, zagueiro que estava na equipe do Ferroviário. O Floresta anunciou novo técnico, né, Marco? Que é o Felipe Surian. Então tudo isso acaba, né, gerando aí uma expectativa por parte do torcedor do Icasa, que fica observando, tal time contratou fulano, outro time contratou fulano. Mas aí, Aloísio, né? É aquilo que você falou no início, o Icasa esbarra na questão financeira. Exato. Né?
O Icasa tem essa dificuldade. A gente sabe que tem alguns times de cidades aí pelo Nordeste afora que recebem um aporte muito grande do município e que já se preparam para essas contratações. O Icasa não me parece contar com esse apoio também, né? Mais uma vez, né? O Icasa não conta com esse apoio. Mais uma vez, o Icasa vai começar a pré-temporada alegando aqueles problemas financeiros. Um velho problema, né, Marco? Que infelizmente não se resolve. E a equipe vai ter que trabalhar realmente com o que tem. Não dá pra ficar esperando, não dá pra ficar de braços cruzados. Tem que trabalhar com o que tem, com a realidade, pé no chão e fazer um trabalho dentro disso. Enfim, vamos aguardar agora o posicionamento da diretoria sobre o profissionalismo do Icasa. A base, claro, é muito importante. Estamos aqui também destacando a base, falando, torcendo para que as coisas aconteçam. Mas a gente sabe que o torcedor quer ver o resultado no profissionalismo, quer ver o Icasa de novo na Série A do Cearense e também em competições a nível nacional. Valeu, Aloísio. Obrigado pelas informações do Verdão. JF tá perguntando se tem treino hoje. Tem, JF, tem sim. Já, daqui uma hora mais ou menos. Mas o que ele queria saber mesmo é se você vai fazer uma live. Ou postar no Instagram, né? Passa, o que você fizer uma eu vou live eu acho assistir. exagerado, já canaiar demais, né? Mas uma foto dá certo. Mas o que você fizer eu vou acompanhar, pode ter certeza. Valeu, Aloísio. Valeu, Marco, Delton, um abraço a todos. Um abraço pra Zé Carlin, que é diretor de futebol do Comercial, Delton Sá. Tá ao lado Zé Carlin, gente boa demais. Tá ao lado de Baleia, agora tá escutando a gente. Tá lá no Baleia? É. Rapaz, manda alô pra Tolola Tolola dos temperos? Um abraço pra Tolola. Eu falei Tolola. Eu falei Tolola dos temperos. Ele não fica com raiva, não. Fica nada. Ele nem tá vendendo comim pra ser dos temperos. Domingo tem Comercial e Chapecó, oitavas de final do Campeonato Taça Júnior. E o Zé Carlin tá aprumando o time lá com o Baleia, todo o pessoal do Comercial. Um abraço e boa sorte pro nosso comercial. Pois vamos pro intervalo comercial, vamos pro comercial nosso também, que já tem Anderson Luiz. A cara de Tolola. Eu tô sabendo duas novidades do Guarani, vamos ver se o Anderson fala. É de falta já. Vale FM. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente, que agora tem muitas escolas. E agora tem 6 escolas novas. São 45 escolas reformadas, fardamentos e kits escolares para mais de 34 mil estudantes. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Juazeiro do Norte mais uma vez está comemorando e fazendo a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo e tem ganhadores aqui de Juazeiro do Norte, confira. Francisco Hamilton do bairro Campo Alegre, Juazeiro do Norte, dividiu o segundo sorteio, R$5.000 em dinheiro com mais um ganhador da Icó. E não para por aí, Maria do Socorro Luísa e Emanuele do bairro Pio 12, Juazeiro, ganharam no Cariri da Sorte R$500 em dinheiro. Francisco aqui de Juazeiro também ganhou R$500 no Giro da Sorte do Cariri da Sorte. E você pode ser o próximo. Seja você também o feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente satisfeito é cliente Novo Rio.
a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, parte da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM. Vale FM. De volta no Vale Esportes, na hora de falar do Guarani, Marco Valério. Vamos lá. Deu enrolado aqui, quase que não sai. Tá na hora de falar do Guarani? Quem tá sabendo de tudo é Anderson Luiz, porque eu tô sabendo, Delton Sá. Diz. Guarani já tá no mercado aí, viu? Combina, né? Leão do mercado. No mercado. Guarani tá no mercado da bola aí, não é no mercado comprando tempero não, nem carne não, viu, Delton Sá? É no mercado da bola, já tentando contratar. Eu falei em mercado, não falei no nome do rapaz não, viu, JF? Não faça nenhuma ilação entre os assuntos não, por favor. Querendo se limpar, João. Tá querendo se limpar. Então o Guarani já anda monitorando treinador e jogador. Eu não sei se a diretoria do Guarani quer falar sobre isso agora para não atrapalhar possíveis negociações, mas o Guarani já tá de olho aí em treinador, viu, Anderson Luiz? Boa noite pra você, Você tá Marcos. sabendo disso, né? Boa noite, Delton Sá, boa noite a todos. Eu sei que já tem treinador o Guarani. E Delton Sá? Delton Sá. Tem ou não tem, Anderson Luiz? Eu não tô sabendo não, Delton Sá. Tem ou não tem? Eu ainda não tô sabendo não. Anderson Luiz, Anderson. Sério, Você eu sei não. sabe se tem ou não tem. Se eu soubesse, o primeiro a falar aqui era eu. Você Delton. falava nada. Falo, cara, eu falo. Agora que o Guarani tá bem adiantado. Você sabe, treinador, você sabe que já tá fechado. Treinador, tá conversando com o treinador, mas Você sabe que tá fechado. O Zé Ivan prefere segurar o nome do treinador. Mas você sabe que tá fechado. Fiz uma listinha. É daqui o treinador, é? Já passou por aqui, a informação que eu tive já passou por aqui. Já teve uma passagem por aqui, esse treinador. Foi só uma, não. Mas o Leão do Mercado segue nessas negociações. Agora, para contratar esse treinador, Delton Sá precisa de dinheiro. Não só o treinador, como todo o Não tem elenco. pagamento de dinheiro, não. Tem sim. Tem que contratar esse treinador para contratar um bom elenco, para dar um bom trabalho, um bom time para esse treinador. Vai necessitar de dinheiro e hoje aconteceu uma reunião com a Secretaria de Esporte aqui do município de Juazeiro do Norte para saber como vai ser o futuro do Guarani. Já sabe que esse ano não tem nenhuma verba destinada para o clube, mas para o ano que vem existe uma conversa bem adiantada para que o Guarani consiga receber algum recurso. Pensando no ano que vem. Tem uns 250 mil aí pro Guarani, vai igual a Minas. Tem pelo menos uns 250 mil aí? Não se fala em valores ainda, Delton Sá. Juinão não falou não? Quando Ainda é que vai? não, falou em valores ainda não. Vai ser sentado ainda até o mês de novembro entre a secretaria e os clubes aqui para definir questão de valores, como será o pagamento, como será esse convênio ou patrocínio. Definir Anderson, certinho para... Me tira uma dúvida, você que é um rapaz bem informado. Icasa e Guarani, eles buscam esse apoio do município, muito embora haja limitações até, imposta pelas autoridades de fiscalização. O Cariri Futebol Clube, ele anda atrás de prefeitura também ou nem toca no assunto, não tenta fazer um trabalho totalmente à parte desse apoio do município? Totalmente à parte. O Cariri ele não vai atrás de recurso público para poder fazer os seus trabalhos. Ele faz um trabalho específico junto com as suas... Porque assim, o Cariri, se eu não me engano, até o próprio Estatuto do Cariri não permite que ele receba dinheiro público, porque ele faz parte de um grupo. O Cariri em si faz parte de um grupo e, se eu não me engano, o grupo não pode receber dinheiro público. É uma sociedade anônima, É uma sociedade, justamente. Ele não pode receber dinheiro público.
o caso do Cariri, mas Icasa e Guarani são totalmente diferentes. Esses é que precisam muito, né? Necessitam, de fato, trabalhar junto com a municipalidade para conseguir trabalhar especificamente as categorias de base, já que a gente sabe que existe aquele problema em relação ao dinheiro direcionado para o profissional. Então aí o Guarani foi, de fato, para essa conversa para saber o que é que vai ter, se de fato vai ter, teve essa promessa para que o ano que vem o Guarani consiga receber algum tipo de recurso. É bom que se diga que até abril... É o que eu ia dizer, essa questão de o ano que vem, ela precisa ser resolvida esse ano, porque o ano que vem existem limitações de prazo para efetuar repasses em virtude de ser um ano eleitoral, inclusive de eleição municipal. Se eu não salvo engano, até o dia 3 de abril os times têm que ter recebido a última parcela. Então, 3 de abril. Essa história, não, para esse ano não tem, vamos discutir para o ano que vem. Não, tem que ser discutido agora, para o ano que vem, porque o repasse tem que ser janeiro, fevereiro, março, abril. E vai pegar o período do campeonato. Do campeonato. Então, se é para ter uma definição, essa definição precisa acontecer esse ano. O ano que vem é só para pagar. O ano que vem é só para pagar. Justamente. Mas não tem o que se discutir, não. Então vai ter essa reunião no mês de novembro para definir como será valores, definir como será esse pagamento para os clubes aqui da nossa cidade. Porque veja bem, futebol de Juazeiro do Norte vai ter 3 dos 10 participantes da Série B do próximo ano. Dentre esses 3, os 2 tradicionais, que são Icasa e Guarani. Então, gente, não é possível que não suba pelo menos um time de Juazeiro do Norte para a primeira divisão. Claro que a gente quer as 2 vagas, né? Mas nem sempre é possível. Agora, digamos, mais um ano o futebol de Juazeiro na segunda divisão é uma coisa assim vergonhosa, vexatória para os nossos dirigentes. Mas é difícil, meu amigo. Só pega na rodilha quem pega no pote. Se não pode, não invente, tá? Se não pode, não invente, porque é vergonhoso uma cidade do tamanho de Juazeiro, com o potencial que Juazeiro tem, para não ter um time na primeira divisão. Eu acho isso vergonhoso, sinceramente. Ninguém tá querendo aqui que a gente seja melhor do que Ceará, Fortaleza. Ninguém tá com essas ideias malucas, não. Agora, você não ter um time de Juazeiro numa primeira divisão é algo assim inadmissível. O Guarani segue trabalhando os bastidores, trabalhando caladinho, tem essa conversa adiantada de fato com o treinador, mas nesse momento o que o Guarani quer é ir atrás de recurso, arrecadar dinheiro para dar essa estrutura que o treinador, inclusive, já pediu ao Guarani. Não tenho que dizer mais não, mano. Vamos chamar... O repertório já acabou. Super Luz. Valeu, Anderson. Hoje eu já falei muito. Será que Anderson amanhã vai dizer o nome do treinador do Guarani, hein? Rapaz, ele sabe, mas ele não quer dizer. Que chega daqui a pouco, Marco Delton. O cidadão ligou pra gente agora, nosso programa é de esportes, mas pediu pra fazer uma solicitação ao pessoal da CAGES lá no bairro Jardim Gonzaga 1, na rua Manuel Casimiro, diz que lá tá há 9 dias sem água. Nossa Senhora. Alô, Gilberto Júnior. Para o pessoal. Alô, Caio. O pessoal da CAGES. Manda água pro Jardim Gonzaga. Tá complicado lá, hein? Difícil. Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados Anabela, blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados. Olha aí, viu, meu amigo Tolola? Os conhecidos solados do Ribamar, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Porque quando eu falo em Tolola, JF solta aquela risadinha assim no canto da boca. O pior de tudo é que você fala aí, o outro responde ali, quem aprende sou eu. Pois é. Deixa eu falar de churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Churrascaria Mão de Vaca, meu amigo. Você quer comer bem, já sabe pra onde é que você vai. E o atendimento lá é espetacular na churrascaria Mão de Vaca. Mas tem delivery, Delton? Tem, Marco Valério, tem o teleentrega pra Qual você. é o número, Delton? Deixa eu dizer aqui o número da churrascaria Mão de Vaca, 988657741. Olha só, deixa eu falar também do ESC Cursos. Meu amigo, quer crescer na sua vida profissional, quer se preparar bem para cursos e para o Enem? Vá pro ESC, www.esccursos.com.br. No site tem todas as informações. Você pode inclusive fazer cursos como atendimento ao cliente, telemarketing, técnica de vendas, crédito, cobrança, né? Auxiliar administrativo lá no ESC. Informações 3571-3487. Um abraço pro Ejaildo, que está correndo um sério risco
de ganhar a pizza de JF no desafio do Brasileirão. Só vou achar ruim que se ele ganhar a gente não vai comer, quem vai comer é ele. Aliás, encontrei com o Ejaildo semana passada, acho que foi lá no São Luís, aí ele disse, aê, a pizza que eu mandei pra João Filho tava boa, eu digo que tava excelente. Tava muito boa mesmo, muito boa. Cadê Kilmer de Campos que não chegou ainda, hein? Super Los. Acabou de chegar. Sim. Aliás, Delton Sá, Los Pedes deve estar lá em Montevidéu, né? Porque ele é uruguaio, né? Los Pedes. E fique registrado, Delton Sá, que o cidadão aí tá torcendo contra pra gente ganhar pizza pra comer, viu? O cidadão tá torcendo contra aí. Contra quem? Tá torcendo contra pra gente, porque eu vou ganhar outra pizza. Eu vou ganhar outra. Mas o cidadão, toda vez ele fala, tá correndo um grande risco do Ejaildo ganhar. Ele não fala que o João Filho tá correndo o risco de ganhar. Então ele tá torcendo contra. Marco Valério, deixa a gente comer a pizza, mano. Ele tá torcendo contra. Ejaildo, faça o seguinte, se você ganhar a pizza, faça uma doação. Senão esse rapaz morre sem comer a pizza. Tá torcendo contra, Delton. Delton, me ajuda. Ejaildo, se você ganhar... me ajuda. Ejaildo, você faz assim, se você ganhar a aposta, você recebe a pizza, aí você diz, não, eu tô doando pra João Filho. Pronto. Tá vendo, Delton? Faça uma doação. Ele disse que Ejaildo vai ganhar. Ele claro. não torce pra João Filho. Eu acho que... Ele torce pra Ejaildo. Não, eu tô dizendo que eu acho. Futebolisticamente falando, eu acho que o Flamengo vai chegar na frente do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Futebolisticamente. Tá certo? Delton, me ajuda. Mas vamos chamar... Eu tô tentando lhe ajudar, João Filho. Mas Cadê? tá difícil aí com o homem. Super Luz. Tá difícil com o homem aí. Muito bem, agora na Vale FM, 19h07. Kilmer de Campos. Chegando o Super Kilmer. Boa noite, Kilmer. Um abraço, meu querido Marco Valério, grande Delton Sá, JF, amigos do timaço da Vale FM. As novidades da capital cearense, eu vou começar pelo Ceará. Ceará, final de semana, jogou contra o Bonivão querido, meu Sampaio Correia, que eu amo tanto, lá de São Luís, e empatou, foi 0-0 o jogo aqui na capital. E o Ceará ainda perdeu um pênalti e acumula 5 jogos seguidos sem ganhar de ninguém. Aliás, Mancini chegou, ganhou 2 e depois veio a seca. 5 jogos sem ganhar de ninguém. Fora de casa, o Vozão não ganha 10. O Eric tomou o 3º amarelo e não viaja para Santa Catarina. O jogo do Ceará fora de casa no final de semana. O time do Fortaleza fez uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Ceará, porque tem muita, mas muita gente querendo ir para o Uruguai. E você sabe, Delton Sá, tendo passaporte, beleza, documento tranquilo, entra. Com identidade também entra, desde que a sua identidade esteja em bom estado e não esteja com foto de menino, né? Não adianta você ter 40 anos e a tua identidade de 1900 e antigamente, ou seja, com 8 anos de idade. Precisa trocá-la. Aí o Fortaleza fez o quê? Uma parceria. Você apresenta o bilhete nos postos marcados pelo Fortaleza, o bilhete aéreo ou o bilhete terrestre, e se necessário for, troca a sua identidade para evitar dessabor no portão de imigração lá em Montevidéu, lá no Uruguai. O time do Ferroviário contratou 2 atletas no final de semana, o Ralf, que é volante, veio do Ipiranga de Erechim, e o Paulinho, esse é atacante, vem do Botafogo de Futebol e Regatas, tem 22 anos de idade. E o Floresta acertou a contratação do treinador Felipe Suriani. O Suriani foi treinador do Botafogo da Paraíba agora, bateu na trave, quase subiu, tem um bom handicap, treinou Tupinambás lá de Juiz de Fora, treinou outros clubes com um trabalho sempre muito coeso, bem pesado e bastante eficaz. Ele que é de Juiz de Fora foi anunciado hoje como o novo treinador do Floresta. São estas as principais novidades aqui de Fortaleza, capital cearense. Agora, Delton Sá, quando eu vi um ônibus passando durante 40, 50 quilômetros, saindo de Cuiabá até a cidade de Campo Verde, e você roda 40, 50 quilômetros, olha para a direita, fazenda de soja, olha para a esquerda, fazenda de soja. Um cara do meu lado disse, aqui são 40 quilômetros quadrados de fazenda de soja. Que coisa impressionante, viu? Como tem plantação naquele Mato Grosso, um estado rico. Agora, muito quente, viu? Um abraço, Teltaço, um abraço, Marco Valério. Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Super Kilmer, obrigado pelas informações. Marco Valério, vou fazer igual a João Filho. O programa é de esportes, porém, contudo, entretanto.
Boa noite, Delton, meu patrão. Rapaz, João Filho falando na água aí, eu falando na energia. Ontem, 10 horas da noite, que deu um problema aqui na energia aqui da rua. Os caras vieram ligar e aqui em casa ficou faltando uma fase. E desde onde que eu tô sem energia, meu irmão, deu um toquezinho aí. Aí quando o homem veio ligar aqui em cima, a energia não voltou. Aí quando eu fui hoje de manhã, fui olhar o medidor ali da energia, o bicho deu um curto e tinha era derretido lá. Mas... Eita, que essa N eu vou falar, viu, Marco Valério? É um negócio complicado, né? Cícero David, rapaz, tá sem energia desde ontem à noite, meu amigo. Meu Deus do céu. Eita, inadmissível isso. É complicado, viu? Absurdo, né, Delton Sá? Ó, falta d'água também no bairro Campo Alegre, na rua José Augusto. Há 9 dias sem água e o pessoal não aguenta mais. Falta d'água também lá no conjunto habitacional Padre Cícero, há 10 dias sem água. Rapaz, juntar a Cagés e a Enel juntas, hein? Vai dar um festival. Vou mandar um abraço agora pro meu amigo Arraiz, grande Arraiz lá no Crais. Filho da minha amiga Eliane, do seu Arraiz, irmão do Felipe, do Guilherme, grande Arraiz, tá ouvindo a gente agora. Coisa boa, né, Delsa? E um abraço pro pessoal da zona rural, pessoal dos sítios, dos distritos, muita gente nessa hora também ligado aqui no Vale Esportes. Não é um fim de tarde assim no sítio, né não? É bom, rapaz. Aquele barulhozinho assim, e o caba comendo assim uma galinhazinha de criação, com cuscuz no sítio. O amanhecer no sítio também é bom, né, rapaz? Macarrãozinho no sítio. Aquele ventinho coalhada no diferente. final do dia. Eita, com o radinho ligado na varanda assim da casa, se balançando na rede. A lamparina acesa. É bom demais, ó. Ô, que saudade de passar um final de semana no sítio assim, rapaz. Vou lá pro Pernambuco, passar 3 dias. João Filho tá querendo ir pra casa. Eu tô vendo a cara dele. Assistir Juventude e Esporte. A cara dele não é quem tá gostando de tudo, doido, a bola vai rolar. E amanhã tem Brasil, hein? Tem. Brasil e Uruguai. Os dois laterais vão mudar, né? Ian Gomes. Como é o nome do outro lateral? O lateral esquerdo, JF? Não vai ser, não, procure. Rapaz, João Filho tá muito acomodado, não tá, Delsa? Tá, João Filho. Pelo amor de Deus, homem, oxi. Ele tá botando boneco, João Filho. Amanhã, 9 da noite, viu? Não é 9h30 o jogo, não. Vai sair o Guilherme Arana, que é o titular, que era o titular, né? Perdeu a vaga. Perdeu a vaga. E a seleção deve entrar em campo com Ederson, o Ian Couto, o Marquinhos, o Gabriel Magalhães e o Carlos Augusto. Quem é esse Carlos Augusto? Eu, sinceramente, não... Pô, trabalho há tanto tempo no futebol, não sei quem é esse Carlos Augusto. Me desculpe aqui a falta de conhecimento, mas quem é esse Carlos Augusto? Os jogadores do meio campo, Casemiro, Bruno Guimarães, o rapazinho que tem o rei na barriga, o chamado Neymar... Rodrigo, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus. Muito bem. 9 da noite amanhã, a seleção de Delton Sá contra a seleção de Los Pédes, né assim, Delton? É sim, Marco Valério. Vamos embora, Delton? Vamos. Um abraço, até amanhã. Gente, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.